Agora eu te pergunto, Paulo, qual que é o segredo então pra gente viver mais e melhor? Tá bom. Bom, foi direto num ponto aí que eu gosto bastante. Então, primeira coisa que eu acho legal diferenciar, que as pessoas me perguntam, né? Ainda não existe anti-envelhecimento. Ainda. Muitas pessoas trabalhando nisso, tá? O pesquisador que eu mais gosto é o David Sinclair, que eventualmente vai até ganhar um prêmio Nobel de Medicina. Ele tem um livro chamado Tempo de Vida. Ele estuda isso daí, prolongar o tempo de vida, e ele vê isso muito claro em ratinhos. Seres humanos ainda não foi provado. Beleza. Então, dito isso, o que a gente recorre não é a não envelhecer, é ter um envelhecimento saudável. Tá? Então, essa é a sua pergunta, né? Como é que a gente vive mais e melhor? Perfeito. Então, cuidando da saúde, a conta vai chegar mais tarde. Em algum momento, o que você fizer de errado com o seu corpo, você vai receber a conta disso. Se você tem uma genética protetora, a conta chega mais tarde. Se você tem uma genética ruim, às vezes a conta chega mais cedo, mesmo você fazendo tudo certo. Então é bom não abusar, tá? Mas a conta chega. Então esse é o primeiro ponto. E aí, quais são os pilares que eu considero de um envelhecimento saudável? Então você tem alimentação saudável. Depois podemos aprofundar o que que é isso, né? Atividade física regular. E aqui esses são os vitais, tá? Inserção social, né? Hoje, quem é que vai no médico e o médico te pergunta se você tem amigos? Como é que você tá profissionalmente? Como é que tá o seu relacionamento familiar, conjugal, com a família da esposa, do cônjuge, do marido, o que quer que seja, né? É algo que é fundamental para você envelhecer bem, tá? Quarto pilar, saúde emocional. Frequentemente vai resultar de problemas desses 3 anteriores. E o quinto é o cuidado com as doenças em geral, tá? Então, só para concluir, eu sei que você deve cada linha aqui do que eu falei seria tema para vários podcasts nossos, tá? A gente pode ficar debatendo, se quiser aprofundar, cada uma dessas. Mas, só para quem está nos ouvindo entender, né, eu gosto muito de fazer um raciocínio evolutivo. Hum. O que que eu quero dizer com isso, né? O nosso estilo de vida atual, ele é totalmente diferente do que os nossos antepassados viveram e que fizeram a nossa genética chegar aqui, de uma maneira até darwiniana. A gente foi selecionado, de uma maneira aí, a nossa genética chegou até aqui, até 100 anos atrás. Total. Então, de 100 anos para cá, teve uma mudança drástica no nosso estilo de vida. E a gente compensa isso e vive até mais, e vive até melhor do que os nossos antepassados, mas a gente compensa isso com remédio. Então, você vê as pessoas lá que vivem em tribos no interior da África, elas têm um estilo de vida, às vezes, parecido com os nossos antepassados de 100, 200 ou 1000 anos atrás. Pessoas que não morrem de problemas de infecção, que são as coisas mais básicas, e chegam lá nos seus 80, 90 anos, têm uma saúde muito boa, Mas muito assim, a boa. gente tá vivendo mais, No mais, mas a gente tá vivendo melhor? há controvérsias. O que é viver melhor? Comparar com alguma coisa. A modernidade trouxe uma série de doenças que não eram epidêmicas para os nossos antepassados. Podemos falar de um monte de exemplos aqui. Existia depressão, existia ansiedade? Com certeza, mas muito menos do que hoje. Existia Alzheimer? Provavelmente, mas ninguém chegava lá. Hum. Ninguém chegava lá. Quer dizer, eu tenho 43 anos. No começo do século XX, eu seria um ancião já. Então, assim, hoje o principal fator de risco para Alzheimer é idade avançada. As pessoas não chegavam lá, era muito raro. Então, só para concluir o raciocínio evolutivo,
né? Por que que a gente chegou nesses 5 pilares do envelhecimento saudável? Porque os nossos antepassados faziam isso. Eles dependiam de atividade física, caça, ou as demandas domésticas, né, para as mulheres, exigiam um trabalho físico também, diferente do da caça. Se vocês não fizessem isso, a gente não ia estar aqui, né? Então, atividade física é vital. Aí a alimentação, né? Eu não vou entrar no mérito de uma alimentação saudável, que é um tema polêmico, né? O que que é isso? O que que eles comiam, o que que não comiam. Mas eu vou chamar de uma alimentação natural. Isso é consenso. Aí não tem como Sem contestar. consumir industrializados, Exato, essas isso não comidas tem de como hoje em dia. contestar que isso é anti-saúde, ponto. Ah, mas eu Transgênico, né? adoro isso, puta, tudo bem, não vou entrar nesse mérito, mas em algum momento a conta disso vai chegar, ou você vai compensar tomando alguma medicação para o colesterol, para o açúcar, o que for, mas não é evolutivo. Mas que alimento não é considerado saudável pela ciência hoje? Eu entraria nesse quesito dos ultraprocessados. Então você fala, qual que é a dieta saudável? Depende para quem você pergunta. Falei, no meu podcast, eu já entrevistei diversos nutricionistas, não concordei 100% com nenhum, muitos com opiniões totalmente antagônicas. Eles têm certeza que o que eles falam é o melhor, né? Então, assim, é complicado. Então, então eu prefiro, nesse quesito, falar natural e não natural, né? O que já se encontrava na natureza, ou se quiser, o que os nossos ancestrais, tataravós, ou mais para trás, o que eles reconheceriam como sendo comida ou não, Entendo. tá? Então, essa é uma orientação melhor do que ficar falando o que que é uma alimentação saudável, não. Eu prefiro não entrar nesse tema polêmico nesse momento. Se quiser, a gente pode aprofundar também.